guardiães e espíritos protetores. Está acompanhado da sua esposa Cláudia. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora fazer uma apresentação, tá? Já é a prece, ok? Por favor, podem se posicionar, ok? Vocês vão dar uma tréguazinha, é a nossa primeira apresentação, tá? Ainda não tem nome o grupo, viu, gente? Mas vamos chamá-lo de Eurípides, ok? E já é a prece, e em seguida o Mário tomará a palavra para fazer a preleção, ok? Fica mais aqui assim. Mais aqui assim.
Vai, se apresenta. Eu sou Rocha. Eu sou Sônia. Eu sou Esmeralda. Eu sou a Isilda. Eu sou a Sônia. Eu sou o Léo. Eu sou a Elizabeth. Muito obrigada. Faltou a Thalita. Muito obrigada a todos pelo carinho. Desculpe as nossas falhas. Prometo que da próxima, além de ser mais uma música, né, faremos melhor a apresentação. É a 4ª vez que nós estamos ensaiando. E eu ainda erro o nome. Eu ainda erro o nome do nosso companheiro. Tudo é válido, né? Essa música é uma homenagem a Chico Xavier, né? E já é a prece, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar esses momentos de muita paz, de muita serenidade, que os espíritos amoráveis já prepararam o ambiente para nos receber, desde há muito, e que nós possamos, assim, similar todas as explicações e toda a palestra que o nosso companheiro irá passar para nós. Fique à vontade, Mário. O tema é maravilhoso, gente. Tem jeito? Senão minha papelada vai voar aqui, eu vou fazer a maior confusão. Boa tarde para vocês. Uma alegria estar aqui nessa tarde. Primeira vez que eu venho a Ribeirão com essa finalidade. Espero que não seja a última, né? Sempre que faltar algum orador, eu chego. Que não tem ninguém para fazer, eles me chamam. Então, é sempre muito bom estar numa casa pela primeira vez. A gente sente, né, a espiritualidade nos abraçar, as energias, né, o ambiente fluídico é diferente. Cada casa tem o seu e a gente se sente sempre muito bem recebido em todos os lugares que nós vamos. Então, muito obrigado pelo convite. Nosso tema de hoje são os anjos guardiões, espíritos protetores. Doutrina espírita é uma doutrina de livros. Isso eu ouvi essa frase já há algum tempo e ela me marcou muito, porque ela sempre foi baseada na leitura, na literatura. Kardec, a partir da aproximação com os espíritos que faziam aquela grande invasão em 1854, 55, Kardec escolhe os livros para fazer toda a estruturação da doutrina e toda a divulgação dessa doutrina, que persiste até hoje. E assim vem, nós temos depois toda a obra de Chico Xavier, e nós temos inúmeras obras espíritas por aí espalhadas. Mas o nosso foco é Kardec. A gente sempre fala de Kardec, a gente sempre estuda Kardec, a gente sempre recomenda Kardec. Nós achamos que os espíritas precisam se debruçar sobre essa obra para depois compreender as outras obras que vieram na sequência. É uma obrigação do espírita compreender a obra de Kardec. Mas a obra de Kardec, eu já li os livros, eu já li os 5 livros, né, que a gente chama de obras fundamentais. Mas não são 5, são 23. Kardec nos deixou 23 livros, entre eles Viagem Espírita, o que é o Espiritismo, os 12 volumes da Revista Espírita, que são um tesouro inestimável. Então tem material para a gente estudar a vida toda. E esse ano é o ano do Evangelho. É o ano que nós estamos comemorando 160 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica aí o convite para todos, para que nós possamos nos debruçar nessa obra, para que a gente possa compreender Kardec. A partir da compreensão de Kardec, compreender a doutrina espírita, compreender Jesus
e poder vivenciar em nossas vidas. Nós vamos, hoje, tratar justamente desses livros para poder falar do tema Anjos Guardiões. E nós vamos iniciar por uma mensagem da Revista Espírita de janeiro de 1859, chamada Os Anjos da Guarda. Trata-se de uma comunicação espontânea. Essa mensagem é maravilhosa, essa mensagem é de uma profundidade incrível. A partir do momento que a gente faz a leitura a primeira vez, você já percebe isso. Se a gente começa a dissecar essa mensagem, a observar cada ponto, cada frase, cada palavra ali empregada, nós vamos vendo que essa mensagem consegue nos levar a reflexões extremamente profundas. Essa mensagem tem um tema maravilhoso, que são os Anjos Guardiões, e ela tem uma curiosidade peculiar. Essa mensagem foi a única mensagem da Revista Espírita que foi trazida por 2 espíritos. Ela é assinada por 2 espíritos. Mas não são 2 espíritos quaisquer. Essa mensagem é assinada por nada mais, nada menos que São Luís e Santo Agostinho. Então imaginem a importância do tema para que 2 espíritos dessa envergadura tivessem se juntado e falado, vamos escrever um texto e vamos passar para aquele bando de cabeça dura lá, para ver se entra um pouco de coisa na cabeça deles. Os Anjos Guardiões. Esses 2 espíritos que foram 2 baluartes da doutrina espírita, que frequentaram o Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano faz 160 anos, trouxeram essa maravilhosa mensagem. Eu separei apenas alguns trechos, que são os trechos que nós vamos trabalhar nessa reflexão. E eu vou ler para vocês, é curtinho, mas é importante que a gente compreenda um pouco desse texto, para depois a gente poder entrar parte a parte e fazer essa autópsia desse texto aqui. Começa assim. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na terra. Não é esta uma ideia consoladora? Esses seres estão aí em nome de Deus. Foi Ele que os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele e realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão, nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os sábios conselhos. Então esse pequeno trecho já demonstra a beleza e a profundidade dessa mensagem. Ele traz aqui uma síntese da doutrina espírita. Porque a partir do momento em que nós compreendemos com profundidade essa questão dos anjos guardiões, ela nos abre várias portas para compreender outros aspectos da doutrina. E nos traz aí, a partir dessa compreensão, a condição de nós vivenciarmos a doutrina espírita. Pois bem, vou ajeitar aqui o meu papelinho. O Livro dos Espíritos, ele foi realizado em 2 frentes, em 2 partes. A primeira edição, Kardec lançou em abril de 57, com 501 perguntas. Depois, em 1861, Kardec reedita o Livro dos Espíritos, numa segunda edição, já com as 1019 perguntas. Então ele dobra o tamanho de O Livro dos Espíritos de 57 a 61. Nós vamos lembrar que essa mensagem que nós lemos há pouco, ela é de 59. Então ela está no meio do caminho. Não é por acaso que Kardec, na edição de 61, amplia muito a questão da discussão dos anjos guardiões e dos espíritos protetores. Ali no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, tem um item que chama-se Anjos Guardiões, Espíritos Protetores e Familiares ou Simpáticos. Esse item, ele vai das perguntas 489 até a 524 de O Livro dos Espíritos. São 35 perguntas destinadas a esse tema. Não tem nenhum tema no Livro dos Espíritos que foi mais explorado do que o dos Anjos Guardiões. Então vejam, a gente começa com a mensagem que vem lá em 59 na Revista Espírita, trazendo com profundidade a importância desse tema. E Kardec
dedica 35 perguntas de O Livro dos Espíritos para tratar dele. Então tem muita relevância. Tem muita relevância. Vamos começar pela palavra anjo. Kardec, no livro Instruções Práticas da Doutrina Espírita, ele vai nos trazer a palavra anjo, a definição da palavra anjo. Porque a gente às vezes cria uma certa confusão em falar anjo guardião. Né? Alguns espíritas, quando a gente fala anjo guardião, eles corrigem. Não, é espírito protetor. Não, Kardec usou a palavra anjo guardião. Anjo guardião e espírito protetor. Só que nós temos que contextualizar a palavra anjo para a gente não confundir o que nós entendemos como anjo do que, por exemplo, a doutrina católica entende como anjo. Então, Kardec vai posicionar nessa obra mencionada que a palavra anjo, no vulgo, no comum, ela é usada para determinar, para apontar um ser que teve uma criação específica. Um ser criado separado da humanidade. Esse ser que ele seria um intermediário entre os homens e Deus. Isso no vulgo, tá certo? Não é na doutrina espírita. Esse ser, ele teria em algum momento se rebelado, alguns deles se rebelado contra Deus, e portanto nós temos nessa analogia, nessa concepção, anjos bons e anjos maus, certo? Então Kardec vai explicando isso lá. Aí ele vai dizer, eles não foram criados perfeitos, porque se tivessem sido criados perfeitos, nessa descrição, eles não teriam se revoltado contra Deus. Então é assim que vulgarmente se conhece a palavra anjo, um ser à parte da criação, certo? Mas na doutrina espírita, o que significa anjo? Significa nada mais, nada menos do que um espírito criado simples e ignorantes, igual a todos nós, que passou por todas as fases de evolução, chegando a um grau de perfeição muito superior ao nosso. E esse grau de perfeição faz com que a gente os olhe e os considere seres diferentes. Kardec ainda vai falar nessa descrição que se deu essa característica para os anjos, muito provavelmente, porque nós lá nos primórdios, quando ainda estávamos menos amadurecidos do que agora, ao nos depararmos com vidência, com aparições de seres dessa natureza, não tínhamos referência para poder fazer uma comparação conosco. Então a gente idealiza com asas, idealiza com auréolas e idealiza seres muito diferentes. Pois bem, Kardec então nos explica que não. Anjo para nós é simplesmente um espírito mais evoluído. Então, estamos todos na mesma página. Podemos falar anjos guardiões, desde que nós entendemos o que seja um anjo. Né? Um ser criado como nós, que evoluiu ao longo do tempo. Muito bem. O texto que nós nos lemos aqui, ele começa colocando um argumento de sentimento. Eles começam falando ali, há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e doçura, os anjos da guarda. Então ela seria suficiente só pelo encanto e pela doçura que nós compreendêssemos essa doutrina e a praticássemos. Eles trazem aí a questão da ideia consoladora. Quando ele vai falar, não é uma ideia consoladora você pensar que você tendes sempre junto a vós seres que são superiores, que aí estão para vos aconselhar, para vos sustentar e para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Não é isso algo consolador? Não é isso algo que já poderia, só por isso, já nos acalentar o coração e fazer eu acredito, eu vou seguir essa doutrina? A doutrina espírita ela é muito focada, às vezes, na dor, na expiação. A gente brinca, às vezes, que a doutrina espírita tem hora que ela parece desoladora e não consoladora, não é? Porque ela traça uma rotina, muitas vezes, uma rota, em que a gente imagina que é só sofrendo que nós vamos fazer. E o pior, que nós estamos aqui, muitas vezes abandonados no mundo de expiação e provas, à mercê dos sofrimentos para cumprir expiações, né? E é só desse jeito que a gente evolui. Ok, esta é uma parte do processo. Nós estamos aqui em um mundo de expiação e provas. Por ser de expiação e provas, nós temos que ter expiações. Não há outro jeito. Mas não é só isso. E mesmo quando nós estamos atravessando essa faixa, que é a faixa das expiações, nós temos conosco esses seres que estão aqui, nos sustentando, nos aconselhando, nos encorajando a poder fazer esse percurso. Quando a gente faz uma análise detalhada desse primeiro trecho que nós lemos, desse primeiro parágrafo, nós vamos começar ali por essa questão do sempre juntos.
Pensar que tendes sempre junto a vós seres que são superiores e tal. Na pergunta 492 do Livro dos Espíritos, é questionado se a ligação desse anjo, desse espírito protetor, está conosco até a morte. E aí a resposta é assim: acompanha muitas vezes na vida espírita e mesmo através de muitas existências corpóreas, que são fases curtíssimas da vida do espírito. Então aí olha que coisa interessante, eles estão sempre conosco. Eles não vão nos abandonar em nenhum momento ao longo da nossa vida. E também não vão nos abandonar, na maioria das vezes, na erraticidade. E também vão ficar, às vezes, muitas vidas conosco. E aí na Revista Espírita, em julho de 1860, tem um artigo chamado Recordações de Vidas Passadas. É uma carta que um assinante da revista manda para Kardec, falando sobre um oficial da Marinha que era amigo dele. Então ele vai contar que esse oficial da Marinha, ele se lembrava de vidas passadas. Então até os 7 anos de idade, ele se lembrava de 2 experiências passadas que ele tinha tido. Ele se lembrava que ele tinha morrido aos 21 anos, na noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu, alguns já devem ter ouvido falar, foi uma revolta que teve contra os protestantes, várias pessoas foram assassinadas na mesma noite. E ele foi assassinado a punhaladas naquela noite. Então ele contava detalhes desse processo, e ele tinha menos de 7 anos de idade quando ele fazia isso. Ele também se lembrava de uma outra encarnação anterior à da noite de São Bartolomeu, na qual ele havia morrido em um duelo. E esse menino, ele sabia manusear o mosquete, que era aquela pistola que eles usavam naquela época, né? Ele sabia manusear o mosquete, ele sabia... Ele sabia... achei que eu estava fazendo alguma coisa errada. Ela foi chegando, eu falei, nossa, o que eu fiz dessa vez? O que acontece? Ele sabia manusear aquele mosquete e ele sabia todo o ritual do duelo, né? Porque tem todo um ritual para a pessoa fazer um duelo. Que forma que ela coloca a arma, como que ela tira, como ela dá os passos. Então ele sabia tudo aquilo sem nunca ter encostado numa arma. Então, a partir desta carta, Kardec resolve evocar esse espírito na Sociedade Espírita de Paris. Se ele estava vivo. Ele teve uma outra situação muito interessante, antes dessa evocação mencionada na carta, que é o seguinte: um dia ele já mais velho, já não lembrava mais dessas vidas, ele estava perto de Santiago do Chile, que ele era capitão de um navio, e ele de repente teve uma situação de êxtase, e ele se ligou ao irmão dele e disse, olha, meu irmão está tendo um problema agora. E ele registra isso no diário dele. Quando ele volta para a Terra, ele observa, ele vai atrás do irmão e viu que o irmão, naquele momento que ele registrou no diário, estava tendo uma apoplexia no lugar que ele estava. Então era uma pessoa que tinha uma sensibilidade diferente. Kardec, então, vai evocar esse espírito na Sociedade Espírita de Paris. Pois bem, ele começa evocando o anjo guardião do médium. O anjo guardião do médium. E pergunta se ele poderia evocar o cidadão. E o anjo guardião fala, evoque primeiro o anjo guardião dele. Olha só. E aí eles evocam o anjo guardião do capitão. Evocam o anjo guardião do capitão e disseram, olha, será que nós podemos... O capitão está em terra ou em mar? Falou, o capitão está em terra. Beleza. Nós podemos evocá-lo? E aqui a gente faz uma pausa. Porque, olha que coisa interessante, eles evocam o espírito protetor do capitão, perguntando se podiam evocar o capitão que estava vivo, que estava encarnado. Isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas se nós formos estudiosos da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que é possível uma comunicação de espírito encarnado. Não há nenhum problema. Aquele senhor ali, ó, era mestre nesse negócio, né? Ele era mestre. Eurípides Barçanufo fazia isso o tempo inteiro. Ele se manifestava, ele encarnado, ele se manifestava à distância. Só que o caso dele era ainda muito mais potente, porque ele aparecia e ele receitava as coisas, e ele tinha essa bicorporeidade. Então é muito possível que um espírito se comunique numa reunião mediúnica estando vivo. Era isso que eles queriam saber. Mas aí o espírito protetor desse capitão vai dizer, ó, ele não vai poder fazer isso. Não por uma incapacidade física dele, mas pelo momento moral que ele está. Ele está num processo de inquietude moral
que não permite que o seu espírito se desprenda para poder fazer essa comunicação. Então não era possível falar com ele. Mas aí o espírito protetor vai dizer para ele assim, mas eu posso responder todas as perguntas que vocês quiserem. Opa, então tá bom. Não vamos poder falar com ele, mas vamos falar com o espírito protetor dele. Começam então a perguntar a respeito dessa situação dele se lembrar das vidas passadas, e aí o espírito fala, olha, isso se dá muito raramente com alguns seres, né, que Deus permite que seja assim, até para mostrar esta realidade da multiplicidade das vidas, e se dá porque quando normalmente existe algum fato marcante na vida do espírito, sobretudo no seu desencarne. Então é aquele fato que impressiona. Vejam que ele teve 2 fatos que impressionaram nas 2 vidas. Uma, ele foi assassinado, e na outra, ele morreu num duelo. Então foram 2 mortes violentas que, via de regra, interrompem uma vida que ainda tinha espaço para seguir e interrompe de maneira abrupta. Então isso fica gravado no espírito, e ele vai explicar que alguns espíritos encarnados se lembram, sobretudo na infância, desses episódios. Então, tudo bem, ele faz essa explicação. E aí ele pergunta, ele teve outra experiência antes da noite de São Bartolomeu? E ele vai dizer não, não teve. Mas você pode dizer para nós como é que aconteceu aquela situação da noite de São Bartolomeu, que ele lembra? E ele vai dizer sim, porque eu era já espírito protetor dele, assim como fui na outra vida. E aí ele relata que ele, como foi a morte dele, coloca o nome dele e diz o local onde ele foi assassinado. E diz, olha, pode ir lá checar que era esse indivíduo aqui. Então, eles perguntam, mas você era anjo guardião dele? Ele falou, sim, era e sou ainda agora. Então, aí é que nós chegamos nessa história, no que nós estávamos tratando, que é de sempre junto à presença desse anjo. Então, vejam que a coisa é tão maravilhosa, que esse espírito protetor pode estar conosco, isso não é uma regra absoluta, mas, na maioria das vezes, ele está conosco durante várias encarnações. Então ele vai nos acompanhar nesta existência, vai nos acompanhar no período que nós tivemos da erraticidade e vai nos acompanhar no momento em que nós estivermos reencarnando e durante a próxima reencarnação. Isso é espetacular, porque nós temos esse amigo que nos conhece há tempos. Então imaginem a condição dele nos ajudar. Ele vai saber exatamente do que nós estamos fazendo agora, de onde veio essas inclinações. Ele nos conhece de várias vidas. Então isso é extremamente reconfortante, é uma ideia extremamente consoladora. Seres que vos são superiores, eles continuam. Então vocês terão sempre convosco seres que vos são superiores. Esse é outro ponto importante dessa frase. A pergunta 490 vai dizer assim, o que deve se entender por anjo guardião? Lá de O Livro dos Espíritos. O espírito protetor que pertence a uma ordem superior. Pois bem, há uma ordem elevada. O que é essa ordem elevada? Nós temos na escala espírita, que Kardec nos coloca, tanto na Revista Espírita quanto no Livro dos Espíritos, a escala espírita. Então todos os espíritas devem conhecer a escala espírita aqui. Se alguém fala, eu não conheço, está atrasado, está 2 voltas atrasado no estudo da doutrina. Tem que ir lá pegar o Livro dos Espíritos, procurar a escala espírita e ler. Se quiser aprofundar, vai na revista e lê de novo. Lá na escala espírita, Kardec coloca as ordens dos espíritos, né? E ele vai colocando as características dessas ordens. Nós aqui, a maioria de nós, estamos na 3ª ordem. Porque na 3ª ordem, nós temos a característica de espíritos da 3ª ordem de conservar paixões humanas. Então, aqueles de nós que têm inveja, ódio, ciúme, rancor, raiva, qualquer um desses sentimentos já nos coloca, já nos classifica para a 3ª ordem. Eu sei que deve ter um monte de gente aqui que não deve ter isso, mas eu tenho um monte. Então eu estou lá na 3ª, estou lá na 3ª ordem. Se nós estamos falando aqui que o nosso espírito protetor é de uma ordem mais elevada, que ordem é o nosso espírito protetor? É acima. Nós somos da 3ª, ele é então da 2ª. No mínimo da 2ª. Provavelmente da 2ª. Certo? Então, olha só, não é só um companheiro que nós temos que nos acompanha ao longo das encarnações e nos intervalos das encarnações. É um companheiro de uma ordem superior na escala espírita. Olha o potencial que a gente tem do nosso lado. Olha o amigo que nós temos do nosso lado. Existe uma diferenciação dos espíritos que estão conosco.
Então, na pergunta 514, Kardec vai perguntar a respeito da diferenciação e das gradações dos espíritos que estão em relação conosco. E aí, os espíritos vão dizer, você tem os espíritos protetor, que é esse de uma ordem mais elevada, você tem os espíritos familiares, que são aqueles espíritos que estão nos ajudando no processo reencarnatório, mas que não são necessariamente de ordem elevada, mas que se ligam a nós por algum vínculo familiar. Ou foram um familiar, um filho, um pai, uma mãe, um marido, cunhado é mais difícil, mas também pode, né? Não a encarnação passada, e criou um vínculo, um laço que vai fazer com que esse espírito nos acompanhe ao longo da encarnação. Esses são os espíritos familiares. Oi? Depois tem os afins. Veja só, os familiares são aqueles que nós temos um vínculo familiar, algum vínculo de convivência passada. Depois nós temos os espíritos afins, são os espíritos simpáticos também. Os familiares são afins, mas nós temos outro grupo de espíritos afins, que são os espíritos simpáticos, que estão conosco pela simpatia dos nossos sentimentos. Perfeito? A simpatia dos nossos sentimentos. E aí nós os atraímos pelas nossas boas ou más inclinações. Essa turma, que é a terceira turma, já pode ser do bem ou não tão do bem. Porque se nós temos inclinações mais voltadas para a matéria, para a animalidade, para os vícios, quem nós vamos atrair como espíritos simpáticos? Esses espíritos. Certo? Então nós temos 3 níveis de espíritos que nos acompanham. O principal, que é o espírito protetor e anjo guardião, é um só. Esse espírito protetor ou anjo guardião, ele pode ter mais espíritos que ele cuida, mas nós temos apenas um. É 1 para 1. Depois, espíritos familiares podem ter vários, e espíritos simpáticos muito mais, porque aí é a atração que nós vamos fazer desses espíritos a partir das nossas inclinações. Na Revista Espírita, em abril de 65, tem um artigo interessante, lá no Palestras Familiares de Além Túmulo, que é onde Kardec colocava as comunicações, de um espírito chamado Pierre Legay, o grande Pierrot. Esse espírito, essa história desse espírito é muito interessante, porque eles seguem esse espírito durante 2 anos após a sua morte. Ele era ligado à família Delany, que era ligado a Allan Kardec. Gabriel Delany, Alexandre Delany, participavam da Sociedade Espírita de Paris e tudo mais. E o que acontece com esse Pierrot, que era sobrinho dos Delany? Ele morre e ele não se percebe morto. E ele fica por 2 anos na erraticidade, em perturbação, sem saber que tinha morrido. Então ele começa a se comunicar e ele conta que ele tinha pegado um trem, que ele tinha pegado, que ele ia almoçar na casa da família, né? Então ele estava ainda perturbado, não sabia que tinha morrido. E eles começaram então nessas evocações e nessas conversas, tentar convencer esse espírito de que ele tinha morrido. E aí começam a tratar com ele, e ele fala, não, mas eu comi em casa hoje, como é que eu estou morto? E aí eles começavam a perguntar para ele, tá, mas o que você comeu? Aí ele embananava. Como é que você fez com o prato? Aí ele também não conseguia, porque ele tinha esses lapsos, né? Ele estava lá na família, ele achava que ele tinha almoçado com eles, mas você conversou com alguém? Ele não conseguia saber. E ele relata que ele pegou um trem um dia, de Lyon a Paris, e que ele pagou a passagem. E ele fala o preço da passagem. A passagem é tanto. Se for olhar, a passagem era tanto mesmo, que era naquele horário. Né? Então, ele não sabia. Passou 2 anos desse jeito. E aí, quando ele começa a se despertar, eles vão conversar com ele. E aí ele fala, não, agora eu consigo perceber os espíritos que estão à minha volta, agora eu já estou entendendo o que aconteceu comigo. Então ali ele já estava começando a identificar o que tinha acontecido com ele. Aí ele fala, eu tenho amigos que me cercam e me instruem agora. E eles perguntam, quem são esses amigos? E olha o que ele fala. Tenho constantemente ao meu lado um homem que, na verdade, eu deveria chamar de anjo, porque é tão suave, tão bom e tão belo, que eu julgo que os anjos devem ser todos como esse. Então ele tinha um conjunto de pessoas que estavam com ele, mas ele identificava um que era diferente. Um que era tão belo, tão justo, tão elevado, tão luminoso, que ele é diferente. E ele classifica de quê? Deve ser um anjo. Só posso chamar de anjo. E todos os anjos são iguais. Então vejam a diferença desse espírito, a diferença da presença desse espírito em nós. É algo espetacular. E aí ele fala, depois eu tenho comigo Didelot, que é o pai da senhora Delany, os pais do senhor Delany e a irmã superiora que lhes havia dado as primeiras instruções.
Então ele está lá com o seu espírito protetor, com o seu anjo guardião e com os espíritos simpáticos, familiares, afins, como o senhor bem colocou. Né? Esses espíritos que estão ali com essa afinidade com ele, para ajudá-lo nessa transição, que durou 2 anos. E durou 2 anos por quê? Porque o espírito protetor dele não estava lá para fazer o serviço? Estava de férias? Não. Durou 2 anos porque ele estava em perturbação. Portanto, ele não conseguiu contato com esse espírito. Tampouco com os espíritos familiares e afins que estavam com ele, para ajudá-lo. A partir do momento em que ele começa a fazer essa transição da ignorância, da perturbação para a clareza de raciocínio, ele enxerga esses espíritos. E aí ele nos dá esse relato desse ser que é superior e que estava ali para ajudá-lo nessa passagem do reconhecimento da vida após a morte. Esse ser, que é um ser superior, que nos acompanha sempre, tem uma missão. E nessa primeira frase ainda, Santo Agostinho e São Luís vai mostrar o seguinte: aí estão esses seres para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Por que que Deus coloca um ser dessa grandeza, que deve ter muita coisa para fazer no seu processo evolutivo e no auxílio das leis de Deus, para ajudar uma criatura inferior? Porque essa escalada à montanha do bem, ela é uma escalada difícil para nós. Porque nós partimos desde espíritos simples e ignorantes, vamos acumulando sentimentos, conhecimentos, pensamentos, transformamos isso em inteligência, recebemos o espírito, né, recebemos ali a transição que vai nos levar a ter livre-arbítrio, a ter consciência de Deus, consciência de nós mesmos. E nesse processo, a partir desse momento, inverte a lógica. Nós temos que deixar de lado todas as questões do nosso ego, do nosso eu, do nosso animal, que nós nutrimos desde quando nós fomos criados simples e ignorantes até aquele momento. Então, escalar essa montanha de você se despir do ego é algo que Deus, na sua soberana bondade, disse: não conseguem fazer sozinho, vão demorar demais. Então, acopla alguém que já fez lá, acopla alguém que está perto do ser superior, para que se possa auxiliar nessa montanha do bem. E aí, na pergunta 491 do Livro dos Espíritos, vai nos colocar: qual é a missão do espírito protetor? Guiar na senda do bem, auxiliá-lo, dar conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas. E aí nós voltamos para a Revista Espírita, para uma outra comunicação, agora de uma menina chamada Clara Rivière, em março de 63. Essa Clara Rivière era uma menina que morreu aos 10 anos, ela ficou 4 anos com uma doença dilacerante, uma doença que destruiu o seu corpo, causava dores incríveis. E essa menina, ela era resignada, com 10 anos. Ela orava, ela agradecia a Deus, ela consolava as pessoas que iam visitá-la. Então a pessoa ia fazer uma visita para consolar a menina consolava a pessoa. Né? Então, ela sabia o momento que ela ia morrer, ela consolou o pai dela, porque ela chegou para o pai e disse: pai, eu vou morrer em tal data. E o pai se desespera e ela fala: não, está tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo. E chegou no dia dela morrer, ela vai e 5 minutos antes ela chama a família inteira: venham todos aqui que chegou a minha hora. Todos se aproximam dela e ela parte. Então, uma história extremamente diferente e uma história muito linda, de uma criança de 10 anos, que, se a gente for olhar uma criança de 10 anos, não tem capacidade para entender esse processo, quanto mais para consolar pessoas, quanto mais para saber que dia que vai morrer. E aí, o que faz Kardec? Evoca essa criança na Sociedade Espírita de Paris. Antes dessa evocação, essa menina desencarna e aí na casa dela começam a aparecer fenômenos físicos. A irmãzinha mais nova começa a ver essa criança e começa a conversar com ela. E ela começa a derrubar coisas, começa a fazer o serviço ali de um espírito batedor daquela época, chamando a atenção. Então, o pessoal da Sociedade Espírita de Paris, conhecendo esse processo, vai, chama a menina, evoca a menina, e aí vão conversar com ela. E a primeira pergunta eles vão fazer: como, criança, que você não soltou nenhum grito de lamento nessa dura prova? E olha o que a menina responde: o sofrimento físico era dominado por uma força maior, meu anjo da guarda. Eu o via junto a mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia.
tornava a minha vontade maior que a dor. Olha que coisa linda. A menina estava sendo apoiada, amparada, aconselhada, encorajada por nada mais, nada menos do que seu anjo guardião, que estava ali do lado, auxiliando a passar aquele processo. Aí eles perguntam, como que foi prevenida? Como que você sabia do instante da sua morte? E ela vai dizer, meu anjo da guarda me dizia. E por que você tão jovem, tantas enfermidades? Por que isso se passou com você? E ela vai dizer, eu tinha faltas anteriores a expiar. Eu fiz segundo a vontade de Deus e meu anjo da guarda me ajudou. Espetacular, não é? Segundo a vontade de Deus, ela fez o seu planejamento espiritual, no qual, para expiar suas provas e acelerar o seu processo evolutivo, ela precisaria passar por essa difícil prova, de tão jovem, ter que suportar toda aquela dor e aquele processo durante 4 anos, mas o anjo da guarda que estava lá nesse planejamento a acompanhou durante todo o processo. É maravilhoso, não é? A forma de atuação desse espírito, tem um trecho ali que nós lemos que vai falar, os que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa, né, nós influenciamos as almas a longas distâncias. A distância para nós não é nada. E aí Kardec vai colocar uma nota ali, depois desta informação, dizendo que os espíritos superiores usam o fluido cósmico universal para a transmissão do pensamento, e que a distância para eles não existe. Portanto, o que acontece? O nosso espírito protetor pode estar em um mundo superior, ele pode continuar com o seu trabalho e pode se conectar conosco, independentemente do que ele esteja fazendo. E ele o faz através da transmissão de pensamento. Mas eles estão realmente sempre conosco? Eles podem nos abandonar em algum momento? Essa é um questionamento da pergunta 495. É a pergunta 495. Poderá o espírito protetor abandonar o seu protegido por esse se mostrar rebelde aos seus conselhos? Aí ele vai dizer, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Não o abandona, sempre se faz ouvir. É o homem que tapa os ouvidos a seus conselhos. Então, esses espíritos protetores estão sempre conosco. Os nossos espíritos familiares, os espíritos familiares para estarem conosco têm a permissão do espírito protetor, do nosso anjo guardião. Mas, uma vez que nós somos refratários à sua presença e aos seus conselhos, eles nada mais fazem do que se afastar de nós. É o livre-arbítrio que é soberano nesse processo. E aí, nesse momento, nós vamos seguir o nosso caminho. Porém, a qualquer momento que nós precisarmos desse ser e quisermos nos comunicar com ele, ele vai estar ligado a nós. Basta que a gente faça uma evocação de pensamento, dando a ele o nome que você quiser. Elevou o seu pensamento a esse ser, ele está conectado com você. E mesmo nesse momento de afastamento, eles vão dizer aqui, que nós temos a presença desse ser, eventualmente, quando nós vamos cometer algum ato falho e que nós ouvimos aquela voz na nossa consciência, isso está errado o que você vai fazer. Ou quando nós cometemos um ato falho, vem aquela voz dizendo, você está errado nisso. Muitas vezes nós desprezamos essa voz. Nós deixamos de lado. Essa é a voz do nosso espírito protetor. É ele que está ali nos auxiliando, tentando nos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. E ainda nesse texto, nós não lemos um trechinho, mas eu inseri aqui, que eu acho muito interessante. Eles vão dizer assim, lá no finalzinho já, quantas vezes no dia solene não verá este anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto e fizeste aquilo? Não te mostrei o abismo, contudo nele se precipitaste? Não fiz ecoar na sua consciência a voz da verdade e preferiste a mentira? Então vejam só, quantas vezes no dia solene esse anjo não estará com você? O que é o dia solene? O dia solene, tratado aqui por São Luís e Santo Agostinho, nada mais é do que o dia também conhecido como juízo final, ou dia do julgamento. Mas esse dia do juízo final, ou do julgamento, não é um dia em que nós vamos sentar numa assembleia, onde juízes vão olhar todos os nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações,
e vão dizer, você é culpado e você vai passar X anos no umbral, ou você vai para tal lugar. Não é assim que funciona. Como isso funciona? Isso funciona a partir de um processo de relembrar todos os atos da nossa vida, de rememorar todos os atos da nossa vida. A partir do momento em que nós desencarnamos, é um processo natural que a gente volte e nós vamos ver com detalhes todos os itens da nossa vida. E esse espírito protetor, esse anjo guardião, estará do nosso lado, nunca em aspecto de julgamento, nunca para nos julgar, mas simplesmente para nos apoiar. Ele vai emanar amor, emanar carinho, para que a gente possa, por nós mesmos, observar o que nós fizemos. E quem é o juiz? A nossa própria consciência. Porque nós fizemos um planejamento anterior, seja um planejamento que nós escolhemos ou que nos foi imposto, e agora nós estamos ali sentados para um banquete de consequências, onde nós vamos ter que arcar com as consequências dos nossos atos. E uma coisa extremamente interessante que tem acontecido é que a ciência convencional tem se aproximado dessas informações. E nós já temos aqui a prova material de que é assim que funciona. Não só esse item, mas nós temos vários itens. Vocês já devem ter ouvido falar do EQM, experiências de quase morte. Né? As experiências de quase morte são aquelas experiências que, após um ato traumatizante, um acidente, uma parada cardíaca, alguma coisa assim, o espírito se desprende parcialmente do corpo, tem uma experiência no plano espiritual e retorna para o corpo. E ao retornar para o corpo, ele se lembra daquela experiência. Então ele conta para as pessoas à sua volta. Perfeito? O que acontece aí? Existe um livro chamado Espiritismo e EQM, de Gesiel Andrade, que vai trazer centenas de depoimentos de EQM. Estes depoimentos de EQM, eles são coletados, na maioria das vezes, por médicos e por cientistas, que também, na esmagadora maioria das vezes, são materialistas. Não são coletados por espiritualistas. São médicos, acadêmicos, cientistas, que são refratários a qualquer coisa que possa sugerir algum tipo de misticismo. São milhares e milhares e milhares de experiências feitas no mundo inteiro. E neste livro, existe ali um momento em que se tem um compêndio, um agrupamento das características, dos elementos comuns nessas comunicações, a partir da visualização de milhares delas. São 21. Eu trouxe só 10 para a gente dar uma passada por conta do tempo. Primeiro, a saída da consciência do corpo após um evento grave. Todos esses espíritos, todos esses, agora, os encarnados que tiveram essas experiências, eles passaram por essa sensação de ver o seu espírito sair do seu corpo. É a primeira coisa. Esse copo aqui que está me dando trabalho. Segunda, a flutuação da consciência por cima do corpo material e a observação dos eventos que acontecem ali. Então, eles relatam que o espírito saiu do corpo, obviamente está ligado por aquele fio, né, o fio prateado que os videntes veem, porque se você rompe esse fio é a morte. Rompeu esse fio, não tem como voltar mais. Portanto, é um desprendimento parcial. Desprende do corpo, fica flutuando, vê o corpo e vê o que está acontecendo à volta. Essa é uma característica das 3 primeiras. Tem um caso interessante nesse livro que vai contar de um cidadão que teve uma parada cardíaca, teve uma experiência de quase morte, ficou lá morto por um tempo, clinicamente morto, e depois voltou. Quando ele volta, ele fica na UTI ali, passados uns dias ele recobra a memória e ele vai pedir para as pessoas, cadê a minha dentadura? Cadê a minha prótese? Ele estava sem a dentadura dele e ninguém achava a dentadura. O pessoal falou, meu senhor, o senhor está vivo, fique tranquilo, depois a gente vê os dentes. Não, eu quero minha dentadura, eu quero. Ninguém achava. Um belo dia, chega um enfermeiro e entra na UTI. E ele olha para ele e fala, você, o que tem eu? Você sabe onde está minha dentadura. Mas como que eu posso saber? Não, você estava aqui no dia que eu tive a parada cardíaca, não estava? Ele falou, eu estava, mas como é que você sabe? Você estava desmaiado, estava morto? Eu sei porque eu vi. Eu vi porque eu estava vendo o meu corpo de cima. E eu vi onde você pôs a dentadura. Você pôs a dentadura atrás daquele equipamento que vocês estavam fazendo alguma coisa comigo. O cidadão foi lá, olhou, achou a dentadura dele lá.
Assim, tem vários casos que vão comprovar essas situações que já são faladas para nós há 200 anos. Os pensamentos ficam mais ágeis, a sensação de paz e de alegria, a chegada num plano celestial repleto de belezas naturais, que os espíritos, ao voltarem, tanto esses do EQM quanto os espíritos que a gente evoca ou que a gente recebe nas casas espíritas, não conseguem descrever o que eles viram no plano espiritual. Aqueles que estão ali chegados há poucos. Por quê? Porque não tem parâmetro de comparação. Nada do que eles viram se parece com o que a gente vive. O Espírito Erasto, na Revista Espírita, vem nos dizer que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Nós fazemos o inverso. Nós queremos transformar o plano espiritual numa cópia da Terra. Nós somos uma cópia imperfeita, um rascunho, um rabisco do que é o plano espiritual. Aqui com os nossos corpos densos, cheios de limitação, com a nossa matéria. É totalmente diferente. E os espíritos que retornam aqui à vida, nas experiências de EQM, relatam isso. Mas aqui, nós chegamos no item 8, que é onde nos interessa para o tema da noite, eles relatam o seguinte: um encontro com um ser de luz que irradia sabedoria, amor incondicional e que estabelece uma comunicação telepática com ele. Olha só. Ele se encontra com o seu espírito protetor, que estabelece essa comunicação. Um ser de luz que irradia sabedoria e amor incondicional. O ser não fala para ele quem ele é. O ser não mostra para ele através de uma carteirinha de identidade. Olha, está aqui, eu sou o seu espírito protetor. Só desse ser se aproximar, e existe uma coisa chamada autoridade moral, você já vê aquele ser de uma distância enorme de você, do ponto de vista evolutivo. E ele irradia o quê? Amor incondicional e sabedoria. Claro está que nem todo mundo tem essa visão, porque se estamos em perturbação, não temos essa conexão. Lembra do Pierre Legay, que eu falei há pouco, que ficou 2 anos achando que estava vivo? Mas aqueles que já têm um pouco mais de clareza, aqueles que, como nós, conhecemos um pouco da espiritualidade, um pouco do que acontece no plano espiritual, e é óbvio, se fizermos o mínimo necessário para não chegar carregado de culpa no plano espiritual, nós vamos ter essa recepção. Esse ser vai estar lá para nos auxiliar, para nos receber. E o que eles fazem depois? Uma revisão dos acontecimentos mais importantes ocorridos durante a vida material. Ali serão julgadas as ações e atitudes em detalhes. Então esse indivíduo que teve essa morte temporária, ele chega no plano espiritual, ele se conecta com o seu espírito protetor, seu anjo guardião, e ele vai fazer essa revisão. Vai passar na sua mente todas as ações que ele teve. E aí ele vai sorrir ou chorar. Ele vai acumular sentimento de amor ou de culpa a partir daquilo que ele fez. E o relato nesse livro vai mostrar que o anjo guardião, ele é imparcial nesse momento. Ele fica do seu lado emanando amor e observando. Ele não faz nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de colocação, ele não vai dizer, olha, eu te disse isso, eu te disse aquilo, não. Ele fica como... Na mensagem de Santo Agostinho em São Luís, ele disse, quase que constrangido do nosso lado. Pela nossa vergonha, muitas vezes, de estarmos ali presenciando situações que nós poderíamos ter feito diferente. E por fim, desse caso do livro, ele vai trazer que você tem um reencontro com os familiares e amigos já falecidos e que esses estão desfrutando normalmente de boas condições de saúde e de vida e que isso traz agradáveis emoções. Então vejam que tudo o que nós falamos aqui, isso está sendo comprovado hoje pela ciência convencional. Essa última parte que nós trouxemos para vocês é coisa da ciência, não é coisa da doutrina espírita. Se você lê isso separado, você fala, isso aqui é espírita. Não é, isso aqui foram cientistas que trouxeram e que coletaram essas informações. E quando nós encontramos esses familiares do plano espiritual, eles estão saudáveis e jovens. Então aqueles que tiveram a sorte de viver longos anos na sua vida, vão ter que suportar as consequências desses longos anos a partir da decrepitude, né? O natural envelhecimento do corpo, que vai trazer todas as ites, né? Artrites, reumatites e tudo junto. Então a gente morre num estado bem deplorável. Porém, no plano espiritual, a gente retoma a nossa juventude. Se eu morri com uma doença grave ali no plano espiritual, eu retomo, na minha expressão, o meu perispírito não vai apresentar aquela doença mais. Então isso é maravilhoso, porque nós vamos encontrar aqueles seres que nos foram caros
na sua plena execução da sua juventude, da sua saúde. Então isso é extremamente reconfortante, voltando lá para o começo, não é? Esse é o consolador, essa é a ideia consoladora da doutrina espírita, que agora está sendo colocada para nós através da ciência. Cabe a nós, então, estabelecer essa conexão com o nosso espírito protetor, estabelecer essa conexão com os nossos espíritos familiares, com os espíritos simpáticos, com aqueles que estão conosco para nos auxiliar, né? Que nome que nós vamos dar a ele? Qualquer um. Basta que a gente eleve o pensamento, nós já estamos conectados com esse ser de luz que emana sabedoria e amor incondicional. Ok? Agradeço a todos, muito obrigado pela atenção. Pergunta é boa, viu? Pode colocar. Fala outra vez? Mas não é pergunta. Eu não perguntei, eu falei. Bom, tem que falar então? É o seguinte. Vocês desculpam, vou falar de novo. Eu tive uma amiga que não está mais aqui encarnada, que tempos antes, alguns anos antes, ela teve essa experiência de quase morte. E nesse caso, ela se viu na frente de um túnel. Não era muito claro, mas era um túnel com uma escada, que ela começou a subir. E nessa escada, lá no alto, tinha uma luz muito forte, muito bonita. E ela começou a subir. E ela era gorda, ela tinha uma dificuldade tremenda para subir a escada. Então, ela começou a subir, mas quando ela chegou lá perto, ela voltou correndo, voltou de repente. Então, ela não chegou até perto do seu anjo de guarda. Mas ela teve essa experiência de quarto de morte, que eu nunca me esqueci, que ela contou para nós. Só que ela não chegou lá, né? Então, ela foi desencarnar anos depois. Tá? Foi isso só. Maravilha. Essa experiência que ela relata agora, todos relatam a mesma coisa, tá? O túnel, a luz, e você vai se aproximando, e ao chegar nessa luz é que você tem um encontro, né? Ela voltou antes, porque ali ela só tinha que relatar até esse ponto, né? E voltou. É isso aí. Obrigado. Nós agradecemos ao Mário. Agradecemos ao Mário a belíssima exposição. Ô, gente, e não vamos dar trabalho, não vamos dar encrenca para o nosso anjo da guarda, não é mesmo? Não é, Mário? Vamos fazer as coisas direitinho, vamos obedecê-lo, vamos ouvir mais as orientações do nosso anjo da guarda, né? Porque eles estão para nos auxiliar. É esse o compromisso do anjo da guarda. Então, vamos, né, prestar atenção nas nossas condutas, né? Agradecê-lo sempre por estar conosco, nos acompanhar, nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Ok? Muito obrigada. Deus o abençoe. Tá? Excelente palestra. Vamos guardar e vamos prestar atenção para a semana e para a vida. Sempre que lembrar do nosso anjo da guarda, agradecê-lo. Então, nós vamos aproveitar então esses momentos de paz, de serenidade, buscar os planos superiores da vida maior, buscar Jesus com suas mãos dadivosas estendidas sobre todos nós, sobre todos aqueles que neste momento necessitam do seu amparo, para a nossa terra,
esse hospital maravilhoso que nos acolhe, onde houver um clamor, que esteja ali presente os anjos da guarda e os espíritos protetores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, se perdoarmos os nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, se perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações das nossas fraquezas. Ajude-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino, a luz, a esperança de hoje e sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima e do patrono desta casa, Senhor Eurípides Barçanufo, nós agradecemos a esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, mulheres, jovens e crianças da boa vontade. Que assim seja. Cláudia, nós estamos oferecendo para você, tá? Em agradecimento. Tá bom? Deus te abençoe, ok? Pessoal, agora nós temos